Bem-vindo ao Relatos Sombrios. O que você vai ouvir agora é baseado em fatos reais. Às vezes, o caminho mais familiar pode se transformar em um labirinto de medos e desespero. Imagine-se dirigindo em uma estrada deserta, onde o silêncio é quebrado apenas por sussurros indecifráveis. Conforme a noite avança, um sentido de urgência e apreensão se apodera de você. O que espreita nas sombras pode desafiar toda a lógica e conforto da realidade. Prepare-se para mergulhar em um relato que ecoa o desconhecido. Acomode-se, apague as luzes e ouça com atenção. Sussurros da Estrada Condenada. Meu nome é Júnior. Sou caminhoneiro. Já faz mais de 15 anos que a estrada é a minha casa. O ronco do motor a minha canção de ninar e o asfalto meu destino. Nestes anos todos vi de tudo, desde as luzes vibrantes das grandes capitais, que piscam como estrelas caídas, até áreas tão remotas e desoladas que o silêncio se torna uma entidade palpável, quase ensurdecedor. O banco do meu bruto é o meu trono, e a cabine, o meu santuário. É um trabalho solitário, eu sei, mas tem uma certa poesia em atravessar paisagens sob o véu da noite, sentindo a imensidão do mundo ao meu redor. Mas de todas as estradas que já riscavam o mapa da minha vida, uma em particular sempre me causou um nó na garganta, um frio incômodo na espinha. Os outros caminhoneiros a chamavam, quase com um tom de reverência sombria, de Estrada Condenada. Não havia placas nem marcos históricos para justificar o nome. Apenas a reputação, passada de boca em boca nos postos de parada, sussurrada nas madrugadas enfumaçadas. Dizia-se que a estrada guardava segredos, que ouvia demais, ou que talvez nunca tivesse esquecido os que por ela passaram. Eu, claro, como todo homem prático da estrada, desdenhava dessas conversas. Lendas, superstições para assustar os novatos, pensava eu. Mas a verdade é que, no fundo, algo naqueles relatos sempre me cutucava. E a minha história, a minha própria vivência nessa estrada, é uma que, por mais que eu tente, nunca sairá da minha mente. Era uma noite como tantas outras, de volta de uma entrega importante na capital. A rotina estava gravada em mim, as paradas estratégicas, o café forte, a playlist de modão sertanejo que me acompanhava nas horas mais longas. O tanque do caminhão estava cheio, e a noite, excepcionalmente clara. Uma lua quase cheia pendia no céu, um disco pálido que banhava a estrada condenada com uma luz prateada e fantasmagórica. As árvores altas e retorcidas que ladeavam a pista pareciam sombras dançantes, projetando figuras alongadas e distorcidas no asfalto. A estrada estava deserta, como de costume, nem um único carro vindo em sentido contrário, nem um ponto de luz no horizonte distante. Apenas eu, o meu bruto e aquela vastidão silenciosa. Eu vinha pensando na minha família, no calor da minha cama, nas coisas triviais da vida que parecem tão distantes quando você está sozinho a centenas de quilômetros de casa. Foi quando aconteceu. No meio do ronco constante do motor, um som diferente, sutil, quase inaudível, infiltrou-se na cabine. Um sussurro, suave, quase delicado, como o farfalhar de folhas secas, mas com uma estranha corrente de desespero e urgência. Por um instante pensei que fosse o vento, talvez alguma turbulência estranha da aerodinâmica do caminhão. Mas o vento lá fora parecia calmo, as árvores mal se moviam. Estendi a mão para o rádio, querendo aumentar o volume da música para abafar o que quer que fosse. Mas percebi que o rádio estava desligado. Não havia música, não havia noticiário, apenas o silêncio da cabine e o som do motor. E o sussurro. Ele não vinha de dentro. Ele vinha do lado de fora, parecia deslizar pelas janelas fechadas, contornar as frestas, como se quisesse chamar minha atenção, me puxar para a escuridão que envolvia a estrada. Não era uma palavra clara, apenas um som indistinto, uma mistura de vozes que pareciam se sobrepor, emaranhadas em um lamento. Um frio, que nada tinha a ver com a temperatura externa, percorreu minha espinha. Era a primeira vez que algo assim acontecia, e eu, um homem que confiava nos seus sentidos e na lógica da estrada, me senti desorientado. Apenas continuei dirigindo,
tentando convencer a mim mesmo de que o cansaço estava me pregando peças. Mas o som, mesmo que tênue, não parava. As viagens seguintes pela estrada condenada se tornaram uma tortura. O que antes era uma superstição distante, agora ganhava forma, voz e uma estranha insistência. Aqueles sussurros voltavam, cada vez mais nítidos, mais presentes. Não era mais um som indistinto. Em certas noites eu podia jurar que ouvia meu próprio nome ser chamado, arrastado, quase implorando. Júnior, Júnior. Outras vezes eram frases desconexas, fragmentos de palavras perdidas no tempo, mas sempre carregadas de uma angústia profunda, um desespero que parecia ecoar de um lugar muito antigo. Eu tentava ignorar, aumentar o som do rádio, cantarolar, assoviar, mas era inútil. Eles se infiltravam, contornavam as barreiras da minha razão. A curiosidade, ou talvez a teimosia, me levou a parar. Poucos quilômetros depois de uma sequência de sussurros particularmente insistentes, estacionei o caminhão no acostamento. O silêncio que se seguiu ao desligar o motor foi ensurdecedor. Abri a porta da cabine, o rangido metálico ecoando na noite. O ar frio da madrugada me atingiu úmido e com cheiro de terra molhada e mato. A escuridão lá fora era quase absoluta, perfurada apenas pelos meus faróis, que cortavam o negrume por poucos metros. Eu andei alguns passos, o lanterna em punho, varrendo a borda da estrada, as árvores. Nada. Apenas a mata densa e impenetrável. Nenhum vulto, nenhum animal, nenhuma explicação. O silêncio era tão opressor que parecia sugar o ar dos meus pulmões. Eu podia sentir cada batida do meu coração, cada gota de suor frio na minha testa. Voltei para a cabine com um arrepio profundo, uma sensação de vulnerabilidade que eu nunca havia sentido antes na estrada. Era como se algo estivesse me observando de dentro daquela escuridão impenetrável. Os sussurros, porém, não cessaram. Pelo contrário. Depois daquela tentativa frustrada de investigação, eles se tornaram mais audíveis, mais insistentes. Era como se tivessem percebido que eu os ouvia, que eu os percebia, e agora exigissem uma resposta. Horas sem descanso no volante se tornaram um suplício. A fadiga se misturava ao medo, e a linha entre o que era real e o que era fruto da minha mente exausta começou a se esmaecer. O mais perturbador de tudo era que, em algumas noites, eu podia jurar que as vozes sonhavam comigo. Não era como ter um sonho comum, mas como se os sussurros continuassem a me atormentar no sono, invadindo minha mente com fragmentos de sons, lamentos distorcidos, imagens rápidas de sombras se movendo na penumbra. Acordava ofegante, com o coração disparado, sentindo uma presença sufocante ao meu redor, mesmo estando sozinho na cabine. A estrada, que antes era uma companheira solitária, agora parecia um monstro à espreita, e eu, a cada quilômetro que percorria nela, sentia as garras do medo se apertando em mim. Minha mente, antes tão pragmática, começava a ceder ao inexplicável. A gota d'água, o ponto sem retorno, veio na minha última passagem por aquele lugar maldito. Eu tinha uma carga urgente para entregar. O prazo apertado me forçava a passar pela estrada condenada mais uma vez. O tempo já estava ruim quando comecei a viagem. Nuvens carregadas cobriam o céu, e logo uma chuva fina começou a cair, transformando-a em uma cortina d'água densa que diminuía a visibilidade a poucos metros. Relâmpagos rasgavam o céu, seguidos por trovões que faziam a cabine tremer. Uma tempestade se aproximava rapidamente, e com ela, as vozes. Elas não eram mais sussurros, nem mesmo chamados, eram gritos. Uma cacofonia de vozes agudas, graves, infantis, velhas, todas emaranhadas em um coro de pânico, dor e uma fúria incompreensível. "Saia daqui!" gritava uma. "Você não deveria estar aqui!" berrava outra. "Você vai pagar!" urrava uma terceira. O som era ensurdecedor, não apenas vindo de fora, mas reverberando dentro da minha cabeça, como se 1000 ecos estivessem presos nos meus ouvidos. Minha cabeça doía. Meus olhos ardiam de tanto tentar focar na estrada, que parecia desaparecer sob a chuva torrencial. A pressa de chegar ao meu destino, o desespero de ignorar aquele tormento
e o puro instinto de sobrevivência me impulsionavam a acelerar. Eu precisava sair dali, atravessar aquele inferno e nunca mais voltar. Foi então que aconteceu. Um baque seco e forte, um impacto violento que fez todo o caminhão tremer. Não era o som de uma pedra na lataria, nem o impacto de um galho. Pareceu algo grande, pesado, que se chocou contra a lateral do bruto. O susto foi tão grande que meu pé prensou o freio e o caminhão guinchou, derrapando perigosamente na pista molhada antes de parar bruscamente. Meu coração parecia querer saltar pela boca. A chuva tornava a visibilidade quase nula, mas através da cortina d'água por um instante, consegui ver. Entre as árvores à beira da estrada, no limite tênue onde a luz dos meus faróis se perdia na escuridão, uma figura. Disforme. Não tinha um contorno definido. Não era humana nem animal. Era uma massa escura, uma sombra densa que se movia com uma velocidade antinatural, contorcendo-se, alongando-se, como se estivesse tentando se materializar ou se desmaterializar. Parecia feita de pura escuridão. E o que mais me aterrorizou foi a sensação que emanava dela. Uma fome inexplicável, um desejo de consumir, de me devorar. E junto com a visão, um grito. Não um som audível, mas um grito ensurdecedor que explodiu dentro da minha cabeça. Um eco de horror puro que me deixou paralisado por um segundo que pareceu uma eternidade. Era a voz de todas as vozes, concentrada em um único berro de agonia e fúria. O pânico, um pânico primal e desesperador, tomou conta de mim. A imagem daquela sombra, a sensação da sua presença, o grito silencioso que ainda vibrava em meus tímpanos. Minhas mãos tremiam, mas consegui ligar o caminhão novamente. Engatar a marcha e acelerar o máximo que pude, os pneus cantando no asfalto molhado. Eu não olhei para trás. Não consegui. Acelerei, ultrapassando os limites de velocidade, correndo cegamente pela estrada encharcada, rezando para que aquela coisa não me alcançasse. E as vozes? Elas não pararam. Pelo contrário, à medida que eu acelerava, elas pareciam se intensificar, mudando de tom. Não eram mais lamentos ou gritos de dor. Agora pareciam triunfantes, uma algazarra sombria, quase alegre. Era como se estivessem celebrando minha fuga, minha partida apavorada, como se tivessem conseguido o que queriam, o que quer que fosse. Elas me perseguiam, os sussurros agora gargalhadas e zombarias que se misturavam ao ruído do motor e à batida da chuva. Eu estava fugindo, mas sentia que elas estavam comigo, dentro de mim. Finalmente, vi as luzes. Um posto de gasolina, um oásis de normalidade e segurança na beira da estrada. O alívio me atingiu como uma onda física. Estacionei o caminhão, o corpo pesado, exausto. As luzes fluorescentes do posto, o cheiro de diesel e café, o som distante de uma TV ligada na loja de conveniência, tudo parecia estranhamente real e irreal ao mesmo tempo. As vozes de repente cessaram. O silêncio que se seguiu foi quase tão aterrorizante quanto a cacofonia anterior. Sentei-me no banco do caminhão, ainda tremendo, o corpo suado e rígido, a mente em frangalhos. Tentei respirar fundo, mas meus pulmões pareciam se recusar a encher completamente. As imagens da sombra disforme, o baque, o grito silencioso, tudo se repetia em um loop infindável na minha mente. Tentei racionalizar, buscar uma explicação lógica. Fadiga, alucinação, o estresse da estrada. Mas cada tentativa de explicação parecia vazia, oca. As histórias que eu ouvia sobre a estrada condenada, as lendas que eu desdenhava, se tornaram a minha realidade mais palpável, mais aterrorizante. A experiência não me aterrorizou apenas naquela noite. Ela me marcou de uma forma profunda e permanente. Nunca mais voltei a passar por aquela estrada. Encontrei rotas alternativas, por mais longas e demoradas que fossem. A ideia de sequer pensar em cruzar aquele trecho novamente me causava um pavor paralisante. Mas o medo e os sussurros... eles nunca foram embora de verdade. A estrada tinha, de alguma forma, fincado suas garras em mim. Mesmo nas noites tranquilas, quando estou em casa, no silêncio do meu quarto, ou dirigindo em estradas comuns,
ouço-os. Não com a mesma intensidade de antes, mas lá estão eles, como um eco distante, uma melodia sombria que se recusa a desaparecer. Um farfalhar de folhas, o vento batendo na janela, o rangido de uma porta velha. Tudo pode me trazer de volta àquela noite, aqueles sussurros. É como se uma parte daquela estrada, daquelas vozes, tivesse se alojado dentro da minha cabeça, me acompanhando para sempre. O que houvera se revelado na estrada condenada? O que aquela figura disforme realmente era? O que aquelas vozes queriam de mim ou de qualquer um que ousasse passar por lá? Eu nunca soube. E essa é a parte mais terrível de tudo. A incerteza, a ausência de respostas. A verdade é que nada é mais aterrorizante do que o que não se pode entender, do que aquilo que desafia a lógica e se instala na sua mente, corroendo sua sanidade um sussurro de cada vez. E eu, Júnior, o caminhoneiro que já viu de tudo, agora vivo com a certeza de que há coisas que simplesmente não deveriam ser vistas, e muito menos ouvidas. E assim termina mais um relato sombrio. As vozes podem ter silenciado, mas as memórias de uma experiência aterrorizante permanecem, gravadas na mente de quem teve a coragem de enfrentar a estrada condenada. Alguns juram que o que ouviram era real, enquanto outros preferem oferecer explicações racionais para o que não compreendem. O que será que aqueles sussurros realmente queriam? A dúvida persiste. Se você gostou do relato, se inscreva, deixe o like e conte nos comentários o que achou dessa história.